Vamos aguardar só mais um minutinho para o pessoal ir entrando na aula e a gente já começa. Alô? Bom dia. Alô, alô, tudo bem? Bom dia. Dia. Opa, tudo bom? E aí, beleza? Tudo certo, sim. Tudo bem? E tua última aula hoje também? Minha última aula. Por isso que eu tô bem feliz. Aqueles... Aí é bom, hein? Ah, é zoeira. Mas É zoeira, né? Ai, Tá bom. vocês são foda, hein? Pessoal, vamos lá. Acho que quase todo mundo já entrou. Vamos começar, então. Ó, na última aula, então, a gente falou dos hemicordados, que são aqueles animaizinhos maravilhosos que ninguém conhece, mas que são importantes. E agora a gente vai falar dos cordados, né? Que são os animais que a gente tem maior conhecimento. Então, vamos iniciar aqui, ó. Primeiro de tudo, quando a gente fala de cordados, a primeira coisa que a gente vai lembrar é a notocorda, né? A gente vai falar um pouquinho dela mais adiante, mas a notocorda é uma estrutura que geralmente vai dar origem à coluna vertebral, né? Em alguns animais, essa notocorda ela permanece, em alguns cordados, e em outros elas dá origem à coluna. Então, a primeira coisa que a gente lembra quando a gente fala de cordados é isso, né? Que a gente vai estar falando dos vertebrados, né? Que são os que têm uma estrutura mais óssea, né, em si. Todos esses animais vão ser triblásticos, tá? Então, todos eles têm os três tecidos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme, né? Assim como os outros que a gente já vem vendo, todos eles já tinham também, esses últimos. Eles são deuterostômios também. Na fase embrionária, a primeira coisa que eles dão origem é o ânus, depois a boca. Simetria bilateral, né, que sugere que todos eles têm uma cefalização bem mais, né, concreta. Epineuro, esse epineuro aqui seria um tecido conjuntivo que geralmente os cordados vão apresentar, que é um tecido conjuntivo que faz parte do sistema nervoso, tá? Então todos eles praticamente vão apresentar esse epineuro. E todos eles são celomados, né? Então eles possuem uma cavidade interna no corpo, onde estão alocados os órgãos, e essa cavidade ela é revestida pela mesoderme, né? Então essas são as características básicas dos cordados. Só que eles possuem algumas características mais específicas, né? Por exemplo, a notocorda, como eu falei para vocês, eles possuem fendas na faringe, né? Então, pelo menos na fase embrionária que seja, eles vão ter essas fendas na faringe, tá? Todos os cordados vão apresentar, mesmo que seja na fase embrionária ou depois, alguns ainda mantêm essas fendas. Eles vão possuir um tubo nervoso dorsal, né, que dá origem ao sistema nervoso central, e a cauda pós-anal, né? Geralmente essas características aqui, geralmente, todas elas vão permanecer nesses animais, pelo menos na fase embrionária, né? Alguns perdem essas características depois da fase de embrião, mas pelo menos na fase embrionária eles apresentam essas características, tá? Isso que sugere que todos eles sejam cordados. Então vamos lá, cordados são os animais que apresentam notocorda. Então aqui a gente vai ter duas classificações. A gente vai ter os cranianos, que vão possuir coluna vertebral e crânio, e os acraniados, né, que vão possuir notocorda duradoura, que são aqueles que não substituem a notocorda por uma coluna. A gente vai ver esses aqui primeiros, ó. E eles vão ser divididos em cefalocordados e urocordados, né, que são os animaizinhos que permanecem com a notocorda durante, né, a vida toda deles. E depois, na próxima aula, a gente vai ver dos craniados, tá? Que a gente vai começar nos peixes agnatas e nos gnatas, né? Que são os peixes sem mandíbulas e os com mandíbulas. E depois disso a gente vai entrar nos tetrápodas, né? A gente vai ver os mamíferos, anfíbios, répteis, aves. A gente vai ver todas essas classes. Então a gente vai começar aqui primeiro pelos acraniados, tá? Então vamos lá. Então esse filo, o filo em geral dos chordata, ele apresenta cerca de 50 mil espécies distribuídas entre protocordados e vertebrados. Né? Protocordados são esses que mantêm a notocorda ao decorrer da vida. Né? Então os protocordados, eles são os cordados mais simples, né? Eles são bem pequenos, exclusivamente marinhos, e eles são muito conhecidos por Ascidia e Anfioxo. São esses dois animaizinhos aqui, ó. A Ascidia, se você for imaginar que ela parece uma esponja, né, do mar, mas ela é um cordado, porque ela apresenta essas características. E o Anfioxo parece um verminho, né? Mas ele também é um cordado, tá?
Então, esses dois animaizinhos aqui são os animais que vão representar os protocordados, que são os animais que mantêm a notocorda ao decorrer da vida. E depois, né, no filo dos cordados, a gente vai ter os vertebrados, que é o que a gente vai ver por último. Eles apresentam grande diversidade, né, sendo representados por várias classes, desde animais primitivos, sem mandíbula, né, que seriam as lampreias, feiticeiras ou peixes-bruxos, e até os mandibulados, né, que seriam os peixes, anfíbios, répteis e aves e mamíferos, né, onde a gente vai entrar nos tetrápodes. Inclusive, eu pus essa imagem tão fofinha que eu esqueci, é lontra, não? Como é que era o nome? Ah, esqueci o nome desse animalzinho, eu acho ele tão fofinho, eu pus ele aqui porque eu achei Não é bonito. lontra? É lontra mesmo? Eu não tô confundindo, Eu não? acho que é. Então então. Não sei. Eu acho ele muito fofinho, sempre que eu posso eu coloco esse animal nas coisas que eu faço. Bom, então vamos lá. Eu já falei algumas características, mas vamos repetir. Ó. Eles são animais com simetria bilateral, são segmentados, ou seja, são animais que geralmente vão ter, né, membros, né, por exemplo, braços, pernas, nadadeiras, né, alguma coisa assim que dá essa ideia de segmentação. São triblásticos, possuem os três tecidos, celomados, cavidade revestida pelo mesoderme, e deuterostômios, que possuem, na fase embrionária, da origem primeira ao ânus. E aqui eles vão apresentar três características fundamentais e exclusivas deles, tá? A primeira é a notocorda, que eu já falei para vocês. Pelo menos na fase embrionária, todos eles vão apresentar. Né? Ele é uma estrutura que é derivada da mesoderme e que corresponde a um bastonete maciço, flexível, situado na linha mediana dorsal do corpo. Nos vertebrados, se forma na fase embrionária, sendo substituída no adulto pela coluna vertebral, tá? Então, a notocorda, vocês podem perceber que essa estrutura aqui, esse tubinho aqui que tem aqui no meio, próximo como se fosse nas costas desses animais, né? E essa notocorda é um bastão, né, maciço, flexível, situado nessa linha mediana dorsal. E nos vertebrados vai dar origem, então, à coluna vertebral, tá? Nesses que a gente vai ver agora, que são os cefalocordados e urocordados, essa notocorda ela permanece. Outra característica muito importante, fundamental e exclusiva deles, o tubo nervoso dorsal, que seria o tubo neural. Ele origina-se da ectoderme e acompanha dorsalmente a notocorda, né? Então vocês podem dar uma olhadinha aqui, ó, a gente tem a notocorda aqui embaixo, e esse azulzinho aqui seria o tubo neural, tá? Dele vão sair as fibras nervosas que inervam os órgãos internos e a musculatura, tá? Então, em alguns animais ele permanece sendo um tubo simples assim, um tubo nervoso dorsal, e nos vertebrados vai dar origem ao sistema nervoso todo. Tá? Então, é outra característica muito importante. E a terceira característica muito exclusiva e importante é as fendas branquiais na faringe, né, que a gente pode chamar de fendas farígeas. Né, pelo menos na fase embrionária, todos eles vão possuir. E o tubo digestório dá origem, ele está conectado com o tubo digestório, tá? De origem endodérmica, apresenta na região da faringe muitos pares de fendas. Persistem nos adultos de protocordados e alguns peixes, e associados às brânquias nos peixes também, tá? E tem a função respiratória. Então essas fendas aqui, vocês podem analisar aqui, ó, isso aqui a gente tem a boca, né, a faringe, e na faringe a gente vai apresentar essas fendas farígenas, né? Em alguns animais vai dar origem às brânquias, e em outros animais ela some, né, que ela vai aparecer apenas na fase embrionária. Nessa imagem que dá para vocês perceberem também lá, o tubo neural, a notocorda, né, são todas as estruturas que a gente está falando agora. Né? Então essas três características são exclusivas e todos eles vão apresentar, mesmo que seja na fase embrionária. Bom, então vamos entrar agora então nos protocordados. Né? A gente vai falar de duas classes. A gente vai falar do urocordados e dos cefalocordados. Os urocordados a gente pode chamar eles também de tunicatos, tá? Ele é um grupo de cerca de 1.500 espécies, todas marinhas, fixas ou de vida livre. Eles apresentam notocorda apenas na fase larval, né, que é restrita à cauda, por isso que eles chamam urocordados, né, que uro significa cauda. Então é na cauda desses animaizinhos que vai possuir essa notocorda, né, na fase larval especialmente. Eles apresentam um corpo revestido por uma espécie de túnica protetora, né, de tunicina, que é um isômero de celulose. E é por isso que eles também são chamados de tunicados, né, que é essa túnica que fica sobre o corpo deles. Né? Vocês podem perceber que eles possuem tipo uma proteção mesmo, né, em cima do corpinho deles. O gênero que representa essa classe vai ser a Assídia, tá? Vai ser esses animaizinhos aqui, tá? Então a gente tem 1.500 espécies deles. A Assídia, no caso, ela vai apresentar uma abertura superior que chama sifão inalante. Vocês lembram quando a gente estava falando de moluscos, que alguns moluscos têm esse sifão? Então, no caso aqui dos protocordados, eles também permanecem com essa mesma característica, tá? Nesse sifão inalante, onde entra a água, que vai até a faringe, né, com as fendas branquiais,
E a gente tem o sifão exalante, que é por onde sai a água arrastando excretas e até gametas. Então esses animais aqui, eles vão ser mais filtradores, tá? Eles são animais pequenos e marinhos, né? E no caso que vocês podem analisar essa imagem, ó, a água vai entrar então pelo sifão inalante, eles fazem toda a filtração, adquirem alguns nutrientes, alguns alimentos, e depois eles, lateralmente, aqui eles possuem o sifão exalante, onde eles vão liberar essa água e as excretas, né? E até mesmo gametas também são liberados aqui pelo sifão exalante. Bom, então esse daqui foi a assídia, tá? Que é o urocordado, ou tunicados. Não tem muitas informações sobre eles também, tá? Inclusive, se vocês procurarem nos livros e tal, não tem tantas informações assim. Não são animais muito estudados. Depois a gente vai ter os cefalocordados. Os cefalocordados, eles são poucas espécies. Eles vão possuir uma notocorda que vai da cabeça até a cauda. Por isso que eles chamam cefalocordados, né? Que no caso, a notocorda vai desde a cabeça até a cauda. Então eles mantêm essa notocorda a vida toda. Ao contrário aqui da assídia, que geralmente ela possui a notocorda só na caudinha dela. O gênero que representa os cefalocordados é a Branchiostoma, né? Que é um animalzinho que a gente pode chamar ele de anfíoxo também. Eles medem de até 15 centímetros e vivem enterrados em águas marinhas rasas e de estuários, tá? Então é desse jeito que eles vivem, ó. Eles vão viver geralmente enterradinhos na água, né, na areia, e aqui a gente pode ver algumas estruturas deles. Ó, eles possuem alguns tentáculos, né, próximo da boca, a faringe com as fendas, o átrio, que seria o coraçãozinho dele aqui, o intestino, o atrióporo, que seria como se fosse o sistema excretor desse animal, alguns músculos, né, para movimentação, ânus, notocorda e o tubo nervoso dorsal. Então ele é um animalzinho ainda bem simples, na verdade, né? Mesmo ele já sendo um cordado, ele ainda é meio simplesinho. A hora que a gente entrar nos vertebrados que começa a dificultar um pouquinho as estruturas anatômicas. Bom, eles também são animais filtradores, tá? A água vai entrar pela boca e passa por essas fendas farígeas, né, deixando as partículas de alimento para eles dentro dessas fendas para eles se alimentarem. Geralmente o batimento dos cílios da faringe mantém a corrente de água e permite também a passagem do alimento para a porção seguinte do tubo digestório, tá? Então esses cílios que eles possuem aqui, eles que vão fazer essa movimentação para a água entrar pela faringe aqui, pela faringe branquial, até chegar, né, para o intestino, tá? Então esses cílios aqui são importantes para essa movimentação do alimento dentro do corpo. As trocas respiratórias desses animaizinhos aqui ocorrem por toda a superfície corporal, tá? Porque eles têm um epitélio simples bem fininho, né? Então eles fazem uma respiração aqui por praticamente osmose, né? É bem tranquila a respiração deles. E aqui nessa imagem vocês podem perceber praticamente as mesmas estruturas que a gente viu na imagem passada. Eles possuem os cílios, né, próximo da boca, onde faz a movimentação para a água entrar, junto com os alimentos. A faringe branquial, então aqui, nessa faringe também vai sair o excesso de água, né? Esses animais não vão engolir toda essa água que eles filtram. O átrio aqui que estaria relacionado com o coraçãozinho dele, o intestino, ânus, musculatura, uma nadadeira bem simples, notocorda e o tubo neural, tá? Lembrando que a Oi, pode falar. A respiração dele é considerada branquial ou cutânea? Vai ser mais cutânea. Porque ela é bem corporal mesmo, é bem pelo epitélio, pela camada exterior do corpo dele. Certo, obrigado. E vocês podem perceber, ó, que eles apresentam essa notocorda durante a vida toda e vai desde a cabeça até a cauda, ó, que seria essa estrutura azul aqui. É como se fosse a coluna vertebral desses animais, tá? E o tubo neural acompanha aqui a notocorda, né? Trazendo as informações sensoriais para esse animalzinho aqui também pelo corpo todo. Bom, então esses foram os dois animaizinhos que são os protocordados, né? Então a gente viu os cefalocordados e urocordados. Na apostila de vocês podem perceber que tem bem pouca informação também, viu? Não tem muita coisa lá, mas eu vou mandar o slide para vocês também, para vocês terem mais informações. Agora a gente entra nos vertebrados, né? Ou craniados. Os vertebrados constituem o maior grupo de cordados, com mais de 45 mil espécies, né? Então a gente tem muitas espécies que são vertebradas. Existe uma grande biodiversidade, ou seja, são animais que vivem em todos os tipos de territórios, vivem na água, no solo, no ar, ambiente frio, ambiente quente, ambiente árido, né? São animais que têm uma biodiversidade muito grande, né, e uma adaptação muito grande. Nas várias classes desse subfilo são marcantes as adaptações. A gente vai ter vida aquática, transição para o meio terrestre, adaptação a ambientes extremos, áridos e para o voo, né? Então são animais que vivem em todos os territórios. E dentro deles a gente vai ter algumas classes, né? Essa daqui já é uma próxima aula, mas eu vou falar só um pouquinho aqui para vocês. A gente vai ter, primeiro a classe que a gente vai estudar,
vai ser a superclasse agnata, né, que são os peixes ciclostomados, né, que seriam os peixes sem mandíbula. Esse daqui eu vou trazer um slide específico só deles para vocês entenderem melhor. Inclusive eu vou trazer de todas as classes para vocês entenderem melhor. A gente vai ver primeiro esses peixes, que são os peixes sem mandíbula. Depois a gente vai ver os peixes gnatostomados, que são os peixes com mandíbula. Aí a gente vai ver então a classe dos condrictes e dos osteíctes. Os condrictes, a gente vai ter os peixes com esqueleto cartilaginoso, né, o exemplo é o tubarão. E os osteíctes são os peixes com esqueleto ósseo, né, que são os peixes comuns, né, os peixes de água doce. Então aqui a gente tem uma imagem dos condrictes e dos osteíctes. E dentro dos osteíctes a gente tem mais uma subdivisão, que vai ser o actinopterídeos e os cercopterídeos. O actinopterídeos são os peixes que possuem uma nadadeira comum, né, uma nadadeira óssea, e os cercopterídeos são os peixes que têm uma nadadeira carnuda, né? Vocês podem perceber nessa imagem aqui, ele possui uma nadadeira bem mais carnuda que dá origem aos animais depois terrestres. Depois a gente vai ver a classe dos anfíbios e dos répteis, tá? Que ainda está dentro dos gnatostomados, né? Que são os animais com mandíbula, né? Então, os anfíbios a gente vai ver o sapo, rã, salamandra. Os répteis são as cobras, lagartos, tartarugas, jacarés e crocodilos. Aqui uma imagem dos anfíbios, para vocês darem uma olhadinha. Dos répteis. E depois a gente vai ver as duas últimas classes, que são as aves e os mamíferos, tá? Então, a partir dos répteis, a gente vai ter duas classes que saem a partir da evolução dos répteis, que vão ser as aves e os mamíferos. As aves, né, a gente conhece, são os passarinhos, os avestruz, ema, pinguins, né? São os primeiros animais endotérmicos que a gente tem, ou seja, animais que possuem o sangue quente, né, que mantém a temperatura corporal. E os mamíferos, que são os animais que possuem glândula mamária, que são cobertos por pelo, que possuem algumas glândulas anexas, que somos nós. Então aqui eu trouxe uma imagem das aves para vocês e uma imagem dos mamíferos. E seria isso, tá? Essas outras classes aqui, dos mamíferos, aves, répteis, anfíbios e dos peixes, é uma coisa que eu vou passar para vocês na próxima aula com mais detalhes, tá? Porque cada classe aqui a gente vai ter alguma especificação mais importante. Sobre os protocordados e os vertebrados que a gente viu aqui, vocês possuem alguma dúvida a respeito disso daqui? Possui não? Tá de boa? Não, acho que não, tá tranquilo. Essa parte dos cordados, vocês vão ver que é mais tranquilo, que são animais que a gente tem mais conhecimento, né? Então, são animais mais visíveis pra gente, né? Mas beleza. Monóico monóico é a mesma coisa que hermafrodita? Isso, mesma coisa. São animais que possuem os dois sexos no mesmo corpo. Uhum. Obrigado. Dioicos são aqueles que possuem sexos separados. Ah, tá. Obrigado. De nada. O que mais vocês têm de dúvida aqui, gente? Pode perguntar. Eu não sei se eu não sei responder tudo, mas eu tento. Tem mais dúvida, não? Não, acho que não, tá. Beleza. Então é o seguinte, eu vou mandar esse slide para vocês, que essa parte aqui que a gente fala dos cordados, protocordados e dos vertebrados, que é essa primeira introdução, é bem tranquilinho. Na próxima aula, então, eu vou trazer para vocês, a gente vai começar, então, pelos peixes, né, que são os ciclóstomos, são os peixes sem mandíbula. Depois a gente fala dos peixes cartilaginosos, dos ossos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tá? Então, na próxima aula, eu vou trazer para vocês isso. E dessa aula, deixa eu ver se tem exercício dessa aula que eu dei agora. Deixa eu ver. Tem, dessa aula tem. Ó. Tá lá na página 49. Na página 49 vai estar falando dos protocordados, que são os cefalocordados e urocordados. E fala a introdução desses vertebrados também. Tá? Então vocês podem realizar essa atividade também, tá? Que é importante para vocês fixarem o conteúdo. E se vocês tiverem dúvidas, vocês já sabem, né? Manda para mim no WhatsApp, manda foto do exercício. Vocês sabem onde me encontrar. Beleza, então, gente? Certinho, Belezinha. sim, senhor. Certinho. Gente, então um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana e a gente se vê na quinta-feira que vem. Tchau, até quinta. Pra você também. Aqui. Tchau, Éder. Tchau, Abraço. tchau. Quinta, Abraço. Éder. Até quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que